Eu, você, todos nós precisamos amar, fazer o bem sem olhar a quem. E isso com certeza te fará muito bem. Fala pessoal, espero que vocês estejam super bem. Hoje vamos falar de fazer o bem sem olhar a quem. O ato de amor, uma decisão. Então já clica no gostei, se inscreva no canal, toque no sininho para chegar mais notificações e temos vídeo toda semana. Então não perca, toque no sininho aí, solta a vinheta. Essa semana pude ajudar uma senhora que depois de passar pelo médico, passou alguns perrengues lá, ela teve dificuldade de chegar na sua casa. Com isso ela pediu para carregar o celular dela ou para ligar para algum parente para pedir Uber para ela. E não conseguimos contatos, o celular dela também era bem antigo, aquele convencional, enfim. E fiquei com aquela preocupação, acabei me distraindo, ela foi embora. Perguntei às pessoas que estavam ao redor dela ali e ela já tinha descido a rua. Então decidi ir até ela e acompanhá-la. E fui ao seu encontro. E dei meu braço como um bom cavaleiro para acompanhá-la até a residência dela. E aí começamos a conversar, e ela falando que estava fazendo um risco cirúrgico para fazer uma cirurgia de catarata. E ainda tinha labirintite naquelas ruas escuras e a rua cheia de paralelepípedo. Ó o risco. Falei que lembrava um pouco a minha mãe e tal, e começamos a conversar, e ela sentindo mais à vontade. Ela conversando da vida dela, dos netos dela, que cuidavam muito bem dela. E chegamos até a sua residência. E lembro que saí dali emocionado, porque eu estava fazendo bem para uma pessoa. Não porque eu estava fazendo, mas o que eu estava fazendo com uma pessoa. Ali uma senhora debilitada, insegura, eu pude ajudar. E todo ato de amor, de gratidão, de fazer o bem sem benefício próprio, isso me emociona demais. Então eu queria compartilhar isso com você. De fazer o bem sem olhar a quem. E o ato de amor não é um ato involuntário, ele é totalmente sóbrio. Basta você decidir agir, independente se a pessoa merece ou não. É sobre o que você vai deixar para outra pessoa. Eu até falei em um desses vídeos durante a semana que o legado que você deixa para as pessoas não são as coisas que você deixa para as pessoas, as coisas materiais, mas sim o que você deixa dentro dessas pessoas. Porque muitas vezes Deus nos dá a oportunidade de agir com amor com alguém em nosso dia. Fazer o bem sem olhar a quem. E o interessante é que na mesma semana eu vi um vídeo de uma pesquisa do Simon Sinek, que ele explica muito isso, que ele fala que o serviço desinteressado, ou seja, aquele ato que você faz sem esperar nada em troca, gera em você uma descarga de ocitocina. O que seria a ocitocina? Esse hormônio é o mesmo hormônio que a mulher tem quando está em trabalho de parto, que ela está em meia dor, toda sangrando, toda remendada, e mesmo assim ela tem o ato de querer o filho, de felicidade de ter o filho, que logicamente poderia ter raiva de estar passando aquele processo, mas mesmo assim ela tem uma descarga de ocitocina, de felicidade e de amor pelo aquele ser que está sendo gerado ali naquele momento. Depois ele fala de uma outra história, que entra um jovem numa cafeteria e está ali sentado tomando seu café. Depois entra 3 senhoras para tomar café e ele fica ali observando elas e percebe que aquilo ali fez lembrar a mãe dele, quando ele tomava café junto com a mãe dele, que já havia falecido. E aquilo ficou remando dentro dele e ele vai até as senhoras e pede para pagar o café delas. E uma das senhoras se levanta e pede um abraço dele. Ele ficou meio assim, meio sem graça, e a senhora fala para ele: poxa, eu queria te abraçar porque recentemente eu também perdi o meu filho. E a mãe dele já havia falecido há uns 10 anos, e ter aquela relembrança foi muito bom para ele. Eles se abraçaram e todos ali ficaram bem felizes com aquela situação ali. E o legal é que eu falei essa história para você e gerou em você ocitocina. Você ficou emocionado com essa história e com a primeira história que eu contei também, porque isso gera em nós. Nós somos feitos para agir com amor com outra pessoa. É acender a brasa de outras pessoas. Mesmo que as pessoas não mereçam, porque todos nós passamos nossos processos. E muitas vezes as nossas dores vão ser cicatrizes que vão curar outras pessoas. Eu me lembro há 12 anos atrás, quando meu pai faleceu, aquela dor foi grande para mim, uma das maiores dores que senti na minha vida.
Eu lembro uma frase que minha esposa, a Tayane, falou pra mim, falou que aquilo poderia gerar em outras pessoas um sinal de esperança, poderia curar outras pessoas. E eu não entendia muito além daquela dor no momento. E depois, mais tarde, teve um amigo meu que estava com um pai com processo de câncer. E eu falei pra ele, faz tudo o que você imagina pra fazer com seu pai, dê beijo nele, abraça ele. Poxa, mas eu nunca fiz isso com meu pai, faça agora, para depois você não se arrepender. E ele fez aquilo ali, acompanhou o pai dele naquele processo todo bem sofrido. E depois o pai dele veio a falecer. Ele chegou pra mim depois e falou, cara, se eu não tivesse feito aquilo, eu estaria muito arrependido hoje. Aquela dor que eu sentia realmente teve cura para outras pessoas. E as pessoas, às vezes, quando perdem um ente querido, eu consigo conversar sobre isso, porque eu já passei por isso. E temos as nossas faculdades, temos o nosso bacharel, mas a experiência de vida, ela tem que ser vivida. E isso não é comprada, isso você não aprende, isso você aprende com a vida. Então o ato de amor, o fazer o bem, gera em nós esperança de um mundo tão caótico que vemos ao nosso redor, de um mundo tão maldoso que só vemos maldade a todo tempo. E cada vez a gente é surpreendido por uma história de tragédia diferente. E quando você faz isso, você dá esperança para outras pessoas. Então o ato de amor e de fazer o bem, isso me emociona muito. E eu sou muito sensível a isso, quando vejo um filme, quando vejo pessoalmente isso. Isso gera em mim algo que eu falo, a humanidade ainda tem salvação. Porque quando fazemos o bem, a nossa humanidade interna, ela se encaixa de uma forma totalmente inexplicável. E a nossa humanidade externa, ela gera em outras pessoas um sinal de esperança, de inspiração, de ainda fazer o bem, sem olhar a quem, sem interesse, porque o mundo também está muito interessado em alguma coisa. É o mundo da barganha, eu te dou para receber, eu te dou, mas eu quero algo em troca. Fomos criados para fazer o bem, para dar esperança para os outros. Eu sei que no mundo onde a gente se observa, onde a gente se vê, é difícil, porque a gente acha que uma pessoa humilde, ou até mesmo um morador de rua que não pede dinheiro, a gente acha que vai comprar droga, não vai comprar um alimento, não vai, mas isso não é sobre o que eles vão fazer com aquilo que a gente está dando para eles, mas é sobre a gente fazer aquilo ali para dar esperança ainda que podemos salvar vidas. Um bom dia, um boa tarde, um dá licença, um me desculpa, isso salva vidas. E que não venhamos a perder a gentileza no mundo caótico ao qual nós vivemos. Isso vem do ato servir. Eu aqui não estou falando de religião, mas você observa que até dentro das religiões, quando você passa de carro pela manhã, à noite, à tarde, tem pessoas ali servindo outras pessoas e você se pergunta, caramba, essa hora na igreja, essa hora fazendo tal coisa, essa hora parece que são loucos, mas não. São pessoas que escolheram, ao invés de se entregar ao remorso da vida, à depressão, elas decidiram servir. E o ato de servir a pessoa que não vai te retribuir, isso cura a alma, isso cura o nosso corpo, isso cura o nosso ser. Então se você está aí sentado, rancoroso, que não libera perdão, que ainda está preso nisso, eu te dou um conselho hoje. Sirva alguém, ame alguém, faça o bem a alguém. Sem essa pessoa tentar te retribuir, sem essa pessoa poder oferecer algo para você, mas faça algo e nem olhe para trás. Uma só palavra que você falar, que a pessoa é incrível, que a pessoa vai chegar lá, que acredita nela, que isso pode mudar totalmente um dia, um mês, um ano, a vida da pessoa. Então não deixe de tratar bem, tratar com amor as pessoas. Como eu disse, o amor não é algo involuntário. Ele é uma decisão. É sobre você ser luz aonde você andar. É sobre você fazer diferença por onde você passar. Que as pessoas vão passar pela sua vida. Pode ser que você tenha uma única oportunidade. E às vezes você perca isso porque não decidiu fazer o bem.
sem olhar a quem. Para fechar, eu sei que você pode estar passando por uma dor agora, mas não imagine essa dor somente no agora, que Deus vai transformar essa dor em algo que vai curar outras pessoas. Eu sei que você pode não entender isso agora, mas é isso que vai acontecer, porque quando a gente passa por uma dor, a gente fica mais forte, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, e podemos ajudar outras pessoas, porque passamos pelo mesmo vale que a pessoa está passando. Então não deixe de falar algo de esperança, pois isso não é somente para você, mas isso é para a pessoa e as pessoas ao redor dessa pessoa, porque essa descarga de ocitocina gera em você essa descarga na outra pessoa, e quem vê esse ato de bondade ao redor dessa pessoa, olha que extraordinário. É isso que eu estou falando, que Deus nos faz como brasas para acender outras brasas ao nosso redor. E para resumir a passagem do bom samaritano, o sacerdote passou, o levita passou e o samaritano resgatou. Todos pensaram, o que eu vou perder parando para ajudar essa pessoa? E o samaritano pensou, o que essa pessoa vai perder se não resgatar ela? Saia dessa amargura e acenda outras brasas. Ou se você está com a brasa apagada, deixe que outras pessoas acendam a sua brasa. E para fechar, mas não menos importante, no livro de Gálatas 6:9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Temos por aqui, faça o bem sem olhar a quem, e tenha a decisão de agir com amor. Não se esqueça de se inscrever no canal, faça o comentário, vamos conversar, toque no sininho das notificações. Inspiração é o que nos move, então, só bora!